Podemos salvar a Pampulha. Na quarta-feira, me apresentei na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, convidado pelo seu presidente, vereador Gabriel Azevedo, para discutir, em plenária, as medidas que poderiam ser tomadas para preservar o patrimônio ambiental e arquitetônico da Pampulha no limiar de seus 80 anos de existência. Obra-prima do gênio Oscar Niemeyer e de uma equipe que dispensa considerações, serviu de laboratório para em seguida exportar de Belo Horizonte para o resto do planeta ousadia, inovações e bom gosto. O que fica de um evento é a versão distribuída pela imprensa. Ouvi muitas vezes essa advertência e devo dizer que a versão de minha passagem pela Câmara representou apenas uma parte e não a mais importante de quanto afirmei. Devo ter falado exageradamente. O tema, na realidade, é complexo e, para o cidadão submerso nos desafios do cotidiano, a lenta degeneração e asfixia da Pampulha passam desapercebidas. Para as mais recentes gerações, se ergue como enigma, já que, em ordem de prioridade, a Pampulha fica no fim de uma longa fila. Ser conciso e essencial é um desafio. Já na década de 1990, coloquei minhas empresas e eu, pessoalmente, para retirar, sem nada cobrar, durante o governo de Patrus Ananias, cerca de 1,8 milhão de metros quadrados de aguapés, planta aquática, que ocupavam 90% do espelho d'água da represa, trazendo a praga dos pernilongos consigo. A empreitada durou 4 meses de dias e noites trabalhadas. Resultou no carregamento de 25 mil viagens de caminhão para levar os aguapés até a abandonada Ilha da Toca. As plantas, em poucos dias, se desidratavam, deixando uma fina camada de resíduo vegetal. A operação inacreditável, naquela época, gerava multidões de curiosos até a orla. Rendeu muitas matérias jornalísticas em todo o país. Com pouco fizemos muito, bem feito, e demos vergonha ao poder público para encarar os aguapés sem deixar exasperar a população de frequentadores. Depois disso, uma mudança. O fenômeno não se repetiu mais. BH aprendeu e hoje esqueceu que em outra época conviveu com essa praga assoladora por longos períodos. De lá para cá, a degradação da Pampulha continuou, facilitada pela incompetência da prefeitura e pelo modus operandi da empreiteira que detém o monopólio das intervenções na represa há mais de 40 anos. Monopólio concedido com dispensa de licitação, justificado por sua notória capacidade. O último contrato de desassoreamento da Pampulha é de 2018, comemorado naquela época como o retorno das obras pela empreiteira enxovalhada pela Lava Jato. A Pampulha tem dono, um dono em pele de cordeiro que fatura até hoje altos valores para servir de guardião do agonizante cartão postal de Minas. Parece que a principal preocupação com a Pampulha, como afirmaram vereadores durante a audiência, trata-se de maquiar, adotando uma inoperância contumaz que custa caríssimo. Nota-se que, desde quando a empreiteira passou a dragar com equipamentos de alcatruzes a lama da represa, comparável à tarefa de Sísifo para deixar tudo inalterado, coincidentemente se deixou de rebaixar o nível da água que anteriormente ocorria a cada ano no final do inverno. Parece que ficou proibido mostrar o fundo da represa em estado de falência, pela insana escolha de métodos absurdos e na contramão dos pilares das normas de engenharia que foram adotadas. O seu efeito prático se revela quase nulo, pois os alcatruzes, conchas que escavam o fundo, subindo à superfície, perdem o seu conteúdo leve pela pressão da água. A lama se liquidifica. Os alcatruzes são recomendados, segundo tratados de engenharia e dragagem, para retirada de cascalhos, ou seja, material granulado sólido e pesado, e não é o caso da lama e finas areias da Pampulha. O rebaixamento do nível normal das águas, como era realizado anteriormente, deixando à vista o fundo de metade da lagoa, permitia entrar com máquinas para sua limpeza a seco.
A medida, ademais, é salutar para ampliar o efeito de bacia de contenção de águas para aliviar a vazão dos córregos a jusante. Malgrado a prática dos últimos anos seja outra, podemos afirmar que é possível remover milhares de metros cúbicos de sólidos, cerca de 600 mil, numa primeira etapa, que assoreiam a represa. Isso com uma operação de rebaixamento das águas, drenagem, escavação a seco e transporte na enseada do zoológico para o seu alteamento de 4 metros ou 5 metros. Em algumas semanas poderá se devolver uma importante capacidade de armazenamento de águas, tirando da criticidade cerca de 30% da área da represa em fase terminal de assoreamento. Outro ponto inexplicável, segundo os vereadores de BH, é a ausência de um relatório de monitoramento de sólidos ano a ano, apesar de o fenômeno existir com severa intensidade nos últimos 50 anos. Quanto entrou de material? Onde se depositou? Qual a capacidade preservada de armazenamento hídrico? Qual a capacidade de contenção em época chuvosa, que não se adota mais? São inúmeros os mistérios que envolvem a gestão da bacia. Quando se levanta a degeneração da Pampulha, o debate se faz apenas em volta dos esgotos sanitários e industriais, envolvendo a Copasa, mas os sólidos que assoreiam a represa são silenciados. Já se perderam as enseadas da Toca da Raposa e do Zoológico, gerando 2 ilhas, equivalente a 20% da área original. Mas a fina lâmina d'água esconde o assoreamento dos últimos 15 anos de mais de 30% da área remanescente do espelho d'água. Não existe também qualquer preocupação e plano palpável para reuso desses resíduos, como seria lógico e oportuno devolver à construção civil as areias e materiais que acabaram na lagoa. Como fizemos em Betim, ao promover reuso de areias, é dever público adotar sistema circular e sustentável, que possa facilitar a vida e saúde do município. Assusta a omissão contumaz dos gestores públicos, enquanto as iniciativas acatadas, sugeridas pela empreiteira, se dirigem a dar alta lucratividade para ela, já detectado e denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais. Um estudo e uma auditoria imparciais, o que é dificílimo, deveriam esclarecer e não ocultar os fatores degradantes e apontar formas eficientes, econômicas e rápidas de preservação do patrimônio ambiental e hídrico. O lençol de águas, cada vez mais fino, se for retirado, vai descobrir um paciente em estado de agonia terminal. Estão mais do que certas as preocupações da Câmara dos Vereadores e de seu presidente. Se fosse mais jovem, como era na década de 90, quando enfrentei os aguapés, me ofereceria para, em 4 meses, retirar 600 mil ou mais metros cúbicos de sólidos, colocando-os ordenadamente na ilha da enseada do zoológico. Usaríamos rebaixamento momentâneo das águas, que descobriria 40% da área da represa, adotando-se o cuidado de confinar a fauna no resto da bacia que ficará inundada. Em seguida, num ritmo de 7 mil metros cúbicos por dia, seriam retirados os sólidos da represa e transportados para alteamento na ilha da enseada do zoológico. Daria, em seguida, para a Prefeitura um plano consistente de reuso dos resíduos. A forma de viabilizar economicamente a operação poderia ser a permuta do custo da obra, estimado em 15 milhões de reais, com valores de IPTU futuro. A Pampulha estaria a salvo? Creio que sim. Para alegria, em outras dimensões, dos gênios e grandes homens que nossa terra produziu no passado e deixaram essa herança e uma enorme saudade.